Bem-vindos, bem-vindas todos, todas. Hoje, a nossa sessão de 12 de dezembro é a nossa última reunião do ano e vamos falar sobre o orgulho de ser uma pessoa com deficiência. E também, mais para o final da sessão, vamos falar também, desculpem, tem uma interferência, vocês podem silenciar, por favor, se puderem silenciar. Tá? Já, pronto. Ok, muito obrigado. Eu estava comentando que, bom, a segunda parte da sessão nós vamos ver um pouco como foi esse ano e vamos planejar o ano próximo. Então, só uma questão rápida antes sobre a interpretação. Se vocês estiverem utilizando o computador na parte de baixo da tela, tem um pequeno globo terráqueo. Se vocês fizerem clique lá, tem uma opção de interpretação onde vocês podem escolher a língua da sua preferência. Nós temos espanhol, português, francês e inglês. Portanto, vocês podem escolher a língua que vocês escolherem, que vocês preferirem. Se vocês estiverem num telefone, vocês podem fazer clique nos três pontinhos que diz mais, aí aparece também a opção de interpretação. E vocês podem escolher a língua da sua preferência. Bem próximo ao slide. Bom, eu vou apresentar um pouco o que é isso do orgulho de ser uma pessoa com deficiência. Para, para as pessoas que têm uma deficiência, terem orgulho de sermos quem somos, de celebrar as nossas capacidades, de celebrar os nossos pontos fortes, as nossas experiências também, as nossas fortalezas. Tudo, tudo isso é o que significa orgulho das pessoas com deficiência. O que é o mês do orgulho para as pessoas com deficiência? Bem, em alguns lugares, o mês de orgulho, do orgulho, é comemorado em julho. Eu não sei se você sabe, mas quando eu estava preparando isso, eu não sabia que nós tínhamos um mês completo. Então, tem sim, o mês de julho é o mês do orgulho pela ciência. E é o momento em que é celebrada a identidade e a cultura das pessoas com deficiência. O objetivo desse mês os objetivos são promover a inclusão e acessibilidade, desafiar o estigma e os estereótipos e celebrar as aportações e as conquistas das pessoas com deficiência. Além disso, também defender os direitos das pessoas com deficiência e a igualdade. E por isso é que esse mês é organizado para celebrar todos, todos esses temas. Próximo. Bom, isso, como que nós comemoramos isso? Nós comemoramos de diferentes formas, as pessoas se juntam, pode fazer manifestações nas ruas, ou simplesmente se juntam para compartilhar, para falar
diferentes pessoas autodefensoras e para falar das diferentes questões que têm a ver com a deficiência e para mostrar que estão orgulhosas de ser quem são e daquilo que nós fazemos na hora de comemorar a deficiência. Um tema que eu queria comentar sobre a bandeira é a bandeira do orgulho de pessoas com deficiência. Foi criada há 10 anos atrás. Obrigada a eles. É, autodefensores e orgulho. Por que, por que comemoramos o nosso orgulho? Por que precisamos comemorar isso? Porque é importante falar das nossas diferentes deficiências e porque isso ajuda as pessoas autodefensoras a aumentar a confiança sobre a deficiência. Saber que é bom, tá bem, de ajuda. Também conhecer outras pessoas com deficiência e trabalhar junto com elas, criar novas redes e atrair mais pessoas para o nosso trabalho. E também para que a nossa voz seja escutada, para falar dos nossos direitos e que saibam quais são as nossas reivindicações. Por isso é importante saber do nosso orgulho. Próxima. O que podemos fazer para comemorar, para celebrar o orgulho das pessoas com deficiência? Para comemorar, nós contamos nossas experiências, nossas histórias de vida de pessoas com deficiência. Dessa forma, geramos uma memória da nossa história. Nós juntamos, coletamos e guardamos documentos, fotos, objetos. E assim, podemos ensinar outras pessoas, podemos oferecer oficinas na comunidade, podemos organizar atos e comemorações, festivais. Também para preservar nossa cultura, podemos mostrar nossa arte, a música, a literatura criada por pessoas com deficiência. Também podemos nos conectar entre nós, pessoas com deficiência, e compartilhar nosso conhecimento, nossas experiências. Fazendo esse tipo de coisa, podemos manter vivo e forte o nosso orgulho. E assim podemos ir passando esse conhecimento para as gerações e gerações de pessoas com deficiência, que nós estamos preservando a nossa história e nós estamos contando essa história para as pessoas que vêm atrás de nós, para que possam também continuar com o nosso trabalho. Bom, agora vamos ter um pequeno debate. A primeira pergunta é: o que significa para você orgulho? Você tinha ouvido falar disso antes? Do orgulho das pessoas com deficiência? A segunda pergunta é: de do que você se sente orgulhoso, orgulhosa como pessoa autodefensora? E a terceira pergunta é: como podemos aprender as coisas que outras pessoas fizeram sobre orgulho da ciência? Eu não sei se vocês já estiveram em alguma dessas celebrações antes. Para mim é a primeira vez que escuto sobre esse assunto, na verdade. Então, se vocês puderem contar o que representa para vocês orgulho, se alguém ouviu antes falar desse assunto do orgulho da pela deficiência.
Quem quiser participar, vamos a começar com a primeira pergunta. O que representa para você orgulho? Você já tem ouvido falar antes sobre isso? Alguém? Alguém quer responder a primeira pergunta? Bom, posso ir. Eu vou. Bom, orgulho para mim significa que, bom, você falou de fazer as coisas que te, que te dão orgulho como pessoa com deficiência. E tem muitas vezes nas quais as pessoas com deficiência não podem compartilhar todas as conquistas delas, as coisas que elas fizeram, fazem com que elas estejam orgulhosas do apoio que deram para outras pessoas com deficiência, para falar sobre o que elas são. E para mim, isso é o que representa orgulho. Muito obrigada, querida. Agora, Luiz, Nissa ou Fernanda? Fernanda, obrigada. Ah, a Mucavarissa começou. Vocês me escutam? Tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Podemos ouvir vocês? Primeiro, Mucavarissa, depois Fernanda. Obrigada. Oi, oi, vocês me escutam? Sim, eu sou a pessoa de apoio de uma pessoa autodefensora, autorrepresentada. Somos uma organização chamada Deficiência, Deficiência em Ruanda. Para mim, é a primeira vez que escuto falar desse assunto do orgulho das pessoas com deficiência, mas eu acho que é uma iniciativa muito boa, que pode ajudar a aumentar a confiança e as capacidades das pessoas com deficiência, especialmente as pessoas autodefensoras. Então, deveríamos compartilhar amplamente e difundir, divulgar essa questão, de modo de que possamos aumentar a confiança com diferentes tipos de deficiência, para mostrar suas capacidades delas, para aumentar a capacidade delas e as iniciativas, e que aos poucos elas consigam gerar cada vez mais consciência. Acho que é uma iniciativa muito boa e muito obrigada, Cavarissa. Agora, Fernanda, sim? Me escutam bem? Ok. Bom, então, para mim, orgulho também é algo novo e considero que é bem importante que as pessoas com discapacidades saibamos a importância que tem esse tema. E obrigada por compartilhar esse tema e também para promover esse direito, né, que é importante nós, em cada um dos nossos países. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Fernanda. E desculpem, mas não sou capaz de pronunciar bem o teu nome. Sim, é Dominique.
Sim, estou no trabalho. É a primeira vez que estou aqui. Eu acho que isto é ótimo, porque é muito bom isto para as pessoas com incapacidade, porque assim estamos todos juntos, está muito bem. É uma boa iniciativa. Temos de continuar a ir para a frente com isto, porque temos de continuar e continuar a trabalhar juntos para que a sociedade saiba que existimos. Muito obrigada. Luís, para mim, o que significa o orgulho de ser uma pessoa com incapacidade é que não é um orgulho de que nasça da soberba, não. É sentir-se feliz por quem somos e poder mostrar ao mundo aquilo que nós somos. E isto também pode ser algo bonito para oferecer às nossas famílias. E isso dá-nos muita alegria e satisfação. Não sei se me conseguem compreender. O orgulho é algo que se partilha com todos. Pode soar assim um pouco pretencioso, porque afinal de contas é algo que nos faz sentir bem por quem somos e algo que não nos conseguem tirar, que não nos podem tirar. Obrigada. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada. Joanne, há dois Juans com a mão levantada. Vamos primeiro ouvir o Juan Refi, depois ouvimos o Juan Montoya. Ótimo. Bom dia. Conseguem ouvir? Estamos com alguns problemas de ligação. No dia 3 de novembro organizamos na nossa cidade, em La Plata, em Argentina, organizamos uma reunião com diferentes organizações e associações. Isto foi no dia em que no dia oficial, para comemorar a incapacidade no nosso país. E estávamos a falar sobre a vida, a independência da vida das pessoas com incapacidade. Queremos visibilizar todas as pessoas com deficiência ou incapacidade. Então juntámos-nos todos, fizemos uma pequena manifestação, fomos para uma praça para compartilhar experiências e mostrar ao mundo quem somos. Obrigada. João Montoya, muito obrigada. Para mim, o orgulho das pessoas com deficiência ou incapacidade, ou ser mesmo uma pessoa com deficiência ou incapacidade, é algo novo também, porque se fala sempre sobre o orgulho gay, o orgulho LGBTIQ+, e de outras questões, relacionado com outras questões, mas nunca se tinha falado antes do orgulho de ser uma pessoa com incapacidade. E então, para mim, é algo novo também, mas muito ideal, é algo excelente, é emocionante. E eu posso dizer tranquilamente que estou muito orgulhoso e muito feliz
de ser uma pessoa com incapacidade e de ser uma pessoa com incapacidade intelectual. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora vejo a mão da Ana levantada. Eu levantei a mão, mas baixei-me outra vez. Mas eu também posso dizer que é um orgulho para mim também. E para nós é importante sentirmos-nos visibilizados. Não sei como explicar isto. É um orgulho e quero dar os parabéns ao nosso companheiro que disse que falou sobre aquele evento que tem, que se vão juntar todos. Claro que sim, é um orgulho. Não temos que ter vergonha de nada, nem de quem somos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, eu peço desculpa. ma- Juanjo, vejo que a tua mão está levantada. Podes falar. É o Juanjo? Juanjo, queres intervir? Levantaste a mão? Sim, a mão está levantada. Para mim, o orgulho sobre a incapacidade é algo novo. Eu acho que aqui o mais importante é realçar o trabalho e as capacidades das pessoas. E eu agora posso dizer que tenho muito orgulho de cada um de nós, por toda a formação que temos tido com a plena inclusão. E também acho que é importante realçar os talentos que todos temos. É verdade, sim, sim. Muito obrigada, Juanjo. Muito obrigada a todos e a todas. Acho que podemos passar à próxima pergunta. No chat podem partilhar as vossas perguntas também. Já temos aqui o ecrã partilhado. Sim, acho que algumas pessoas já estiveram a responder à segunda pergunta, por isso podemos, se calhar, passar à terceira pergunta. O que é que podemos aprender uns dos outros e quais é que são os temas de interesse, ah, temas são de interesse para as pessoas em relação aos nossos encontros? Sim, sim, vamos para a terceira pergunta. O que é que podemos aprender do trabalho dos outros e das outras pessoas em relação ao orgulho da incapacidade? Estamos interessados em fazer algo parecido nos nossos grupos, nos nossos países, também com os grupos de autogestores, etc. Sim, Yank, Dominique.
acho que estamos num momento muito interessante. Estamos a trabalhar, eh, em toda a nossa região, no orgulho da incapacidade. Acho que podemos fazer muito. Vamos organizar vários eventos, vamos fazer, por exemplo, uma corrida, organizar uma corrida, uma maratona, vamos fazer manifestações e nas que nós fizemos fomos mais de 3.000 pessoas. É muito importante que todos possam ver a nossa força. Não é uma questão de dizermos que estamos aqui, é uma questão de dizermos que somos pessoas com força, temos muito para oferecer ao mundo e queremos continuar a contribuir para a sociedade. Queremos contribuir para as nossas comunidades, para as nossas cidades, os nossos países. E este tipo de eventos ajudam a fortalecer-nos e ajudam-nos a ter força para o nosso dia a dia. São eventos muito empoderadores. Muito obrigada. Pia, força. Em Chicago, temos uma manifestação do orgulho da incapacidade enorme, com música, com palestrantes, com muitas pessoas que vêm celebrar conosco. E é um dia muito longo, começa muito cedo de manhã e está durante todo o dia. E noutros estados, noutros sítios de Illinois, há diferentes tipos de eventos e manifestações de pessoas com incapacidade noutras partes de Illinois. Mas é realmente, hum, são momentos muito divertidos, acontecem todos os anos estes eventos e são muito divertidos para todos. Muito obrigada por partilhares, Fernanda. Bom, aqui no México, no dia 7 de dezembro, se não estou errada, convidaram para participar de uma manifestação para representar as pessoas com incapacidade. Eu estive nessa manifestação. Não sei se conseguem ver, mas esta é a fotografia, é uma fotografia, que sou eu, nessa manifestação. Fomos pessoas com vários tipos de incapacidades. Eram pessoas com incapacidade física, motriz, intelectual, e também estiveram pessoas, todo o tipo de incapacidades, foi muito variado, muito diverso. Isso foi algo novo para mim, foi muito emocionante. A sensação de pertencer a algo que existe, mas que não sabia que existia. Não sei se me explico. É um movimento muito bonito, não há dúvida. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Chantal?
Chantal? Muito obrigada. O meu orgulho qual é? Às vezes trabalho para conseguir os meus próprios alimentos. Há pessoas com ó, menos-valias que têm outro tipo de coisas. Eu trabalho para mim própria, para que me possa alimentar, para a minha própria subsistência. Agora vou explicar o que disse a Chantal. A Chantal disse que está muito orgulhosa dela própria, porque fez uma formação e com esta formação aprendeu um ofício que pratica, que lhe dá dinheiro e que, por isso, lhe permite comprar roupa, deslocar-se, ter momentos de lazer. Ao contrário de outras pessoas que têm capacidade, não têm que mendigar nem pedir dinheiro a outras pessoas. Ela é independente, ela tem um trabalho que lhe permite viver e ser independente. E para isso, ela sente-se orgulhosa. Obrigada, Chantal, por partilhares. Mucaba, Mucabadiça. Muito obrigada, Mark. Vejo que é muito importante partilhar experiência. Eu acho que para a Maria de nós, é a primeira vez que estamos aqui neste tipo de convocatórias, portanto, é importante que as nossas companheiras possam partilhar as suas experiências para que possamos aprender. E além, à parte de partilhar experiências, acho que é importante também partilhar recursos, os recursos que utilizamos, porque afinal de contas nós somos novas ainda neste tipo de iniciativas e podemos inspirar-nos no trabalho dos outros. Eu acho que poderiam partilhar outras metodologias, podíamos debater outras metodologias utilizadas. Como pessoa nova ainda neste sistema, é bom saber o que fazer, como proceder, para que possamos informar e ajudar as pessoas com incapacidade que estão no nosso território. Por isso é tão importante partilhar experiências, ou seja, partilhar a metodologia para que as pessoas se sintam mais livres, para que tenham mais confiança nas suas próprias capacidades, no seu próprio potencial. Muito obrigada. Alice? Sim, muito obrigada, Mark. Queria apenas voltar atrás ao que disse a Felicity. Há uma, há uma caixa de ferramentas e instrumentos organizada por uma organização do Reino Unido sobre como organizar um evento privado. E eu acho que isto é algo que este grupo poderia utilizar, não? Saber como é que, por exemplo, organizamos os nossos eventos do Orgulho na Argentina, no México. Se tiverem algum link, também seria interessante compartilhar esta informação para que possamos aprender como organizar este tipo de eventos. É bom recolher outras ideias sobre como implementar um dia do orgulho da incapacidade. Vou partilhar com vocês uma caixa de instrumentos que conheço e só a modo de recordatório, no Reino Unido
Fala-se muito sobre aprendizagem, sobre incapacidade durante a aprendizagem. A nossa caixa de ferramentas fala sobre a incapacidade na aprendizagem. Este é o termo que utilizamos no Reino Unido. Vamos para a última pergunta. Agora já posso agradecer. Muito obrigada por tudo o que vocês compartilharam sobre o orgulho, na incapacidade. E vamos agora mudar o tema, porque é muito importante que todos possamos partilhar as ferramentas que temos, é muito importante compartilhar informação. Sabemos que a informação é algo decisivo. Todas estas informações que tiveram foram muito úteis. É importante continuar compartilhando com outras pessoas para que tenha transmissão, geração para geração, para que essas experiências de orgulho possam ser compartilhadas. Eu vou passar a palavra para a Ana, que vai falar sobre o que nós fizemos esse ano e o que queremos fazer o ano próximo. Então, Ana, por favor. Muito obrigada, Mar, e a todas pela participação. Essa reunião nos lembra que devemos ser orgulhosos, estar orgulhosos de quem somos. Agora queremos falar sobre como nós trabalhamos esse ano em pleno internacional. Esse ano nós começamos com eleições em março e incorporamos uma pessoa e isso ajudou a que pessoas de muitos países que falam francês possam se conectar. Ao longo do ano, contamos com a participação de muitas pessoas autodefensoras de muitos lugares do mundo que contaram a experiência delas nos diferentes temas. Vamos lembrar sobre que temas nós conversamos, nós falamos esse ano. Capacidade jurídica, direitos reprodutivos, participação política, história da autogestão, saúde inclusiva, investigação inclusiva, mudanças climáticas, orgulho de ser uma pessoa com incapacidade. Além disso, escutamos diferentes pessoas autodefensoras que nos ajudaram muito com assuntos sobre os temas que nós conversamos esse ano. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram. Obrigada a todos vocês. Esse programa é muito interessante. As pessoas que participaram, que participamos, podemos encontrar pessoas do Brasil, da Espanha, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Nova Zelândia, Áustria e de muitos outros lugares. Mas agora gostaríamos de perguntar como vocês se sentiram participaram em pleno internacional? De que vocês gostariam conversar o ano próximo? Se vocês tiverem alguma ideia de como melhorar as nossas reuniões, muito obrigada a todos por participar. Depois, nós gostaríamos de ligar as câmeras. Ana, se você quiser, vou dar passo para elas responderem. O que você acha? Perdão, eu tive problemas de conexão com o celular e eu não vi. Não se preocupe, eu te ajudo contando alguém está com a mão alçada. Por enquanto é o Luiz. Luiz, eu passo a palavra para você. Ok. O primeiro de tudo, muito obrigado por nos incluir nesse lugar, Domi, e eu fazer parte dessa plena inclusão para participar como América Latina e para dar as nossas opiniões e nos deixar mostrar-nos e também a Cori e as caras de Canadá, e também por dar a oportunidade de falar sobre a nossa visão das Américas, também a África, Ásia, de agradecer.
Estamos muito felizes de compartilhar. Foi um ano muito bom, porque conseguimos lidar com muitos temas dos quais nós trabalhamos, também na rede Empowerment e na plena inclusão, como e vimos como cada organização faz a sua tarefa para poder trabalhar e fortalecer as áreas delas em cada região e o que é feito no nível regional. Isso é muito bom de compartilhar em cada reunião o que nós fazemos e dar a conhecer nosso trabalho no nível mundial. Isso nos ajuda a ter mais esperança, e um pouco mais de otimismo frente a esse mundo que está muito imprevisível. Tem sido um ano muito instável, mas de muito sucesso. E o que eu gostaria é de, de ter a oportunidade de ter o que acontece na Colômbia com o apoio de CONFE e de outras organizações e que possam convidar a Plena para que também possam viajar aqui para a Colômbia para poder fazer um encontro e para compartilhar a experiência do que nós fazemos. Isso aqui é um desejo, mostrar o trabalho que nós fazemos aqui, convidar os meninos de Plena para que vocês saibam o que nós fazemos na região. Pode ser muito bom. Seria muito bom, seria genial. Esse é um propósito. Também podemos falar de tecnologia, inteligência artificial. Esse ano, tecnologia. Esse ano, exatamente faz 2 semanas, eu estive num congresso de tecnologia. Sim, estivemos num congresso de inovação, onde participaram vocês também, quarta à tarde. Mesmo que vocês não estivessem presentes, mas vocês participaram com nós. Nosco, Luiz. E outra coisa é que falamos que o próximo ano especifica coisas sobre a diversidade sexual, mudança climática e como lidar com essas circunstâncias de quando uma pessoa com incapacidade perde um ser querido, ou como faz para o manejo do dinheiro e das finanças. Muito interessante. Acho que esses são os meus pontos de vista das coisas sobre o que eu gostaria de conversar o próximo ano. O que vocês acham? Eu acho que são temas muito interessantes e também como também poderia ser um assunto, um tema, como agir frente a diferentes situações, por exemplo, aqui, um exemplo, verdade, Natália, com a questão da Dana. A Dana foi um fenômeno atmosférico que alagou uma boa parte de Espanha e muita gente morreu. E teve muitas pessoas com incapacidade afetadas. Sim, o que aconteceu aí na Espanha nesse ano foi algo terrível, foi internacionalmente mostrado. É, isso aí deve ser discutido e mostrado. Nós enviamos a nossa solidariedade e ficamos na espera de poder conversar sobre esses temas, sobre as mudanças climáticas e de como as pessoas com incapacidade podem ajudar nesse assunto, como apoiar. Também o apoio para o estudo de doenças e sobre a conscientização em relação a doenças. Bom, isso é tudo. Eu já falei bastante. Muito obrigada, Luiz. Agora, Juanjo tem a mão alçada. Juanjo, você com a palavra. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar
Primeiro, porque eu fico muito grato. Primeiro, quero agradecer a vocês por levar em consideração na participação nas reuniões a Colômbia. O que eu quero comentar, Juan, por favor, você pode diminuir o volume. O que eu gostaria de contar é que eu me sinto muito grato. Eu gostaria de agradecer a vocês, porque eu me sinto muito grato. Eu quero agradecer a vocês por levar em consideração Colômbia e por participar nas reuniões como, como Empowerment e como Plena Inclusão Internacional. E acho que foi um processo muito interessante. E, por outra parte, eu gostaria de contar que eu estou trabalhando em dois projetos super interessantes também. Então, eu faço palestras sobre inclusão, mas sempre com apoio de profissionais. E também o tema para o qual vai direcionado. Por exemplo, se for o tema da educação, então vai ter uma pessoa que me apoia, que é especialista, também na parte trabalhista, tem pessoas que me apoiam. E além disso, também estou trabalhando num projeto chamado Vocês com Propósito, que é por meio das redes sociais, onde o que nós fazemos é de destacar as capacidades, é mais nesse projeto de criar uma rede de apoio de amigos, mas, acima de tudo, para destacar as capacidades e os talentos das pessoas com incapacidade e sem incapacidade. Muito obrigada, Juanjo, pela sua aportação. Ana, Fernanda também tem a mão levantada. Fernanda, você tem a palavra. Muito obrigada. Também eu queria também agradecer pelo espaço e por essas capacitações e também sobre os temas que eu gostaria, também como comentou Luiz Gabriel, em relação à comunidade LGTB+, que é mais, mas também trabalhar direcionado para as pessoas com incapacidade, porque dentro da comunidade também existem pessoas com incapacidades intelectuais e tudo mais. Também para que as pessoas com incapacidade saibam os diferentes tipos, por exemplo, dentro da comunidade, como pode ser dirigido, o ou seja, dentro da comunidade existe lesbianas, trans, bi, mas também pode ser que tenha uma incapacidade intelectual, seja do tipo que for. E também eu gostaria que dentro da família, por exemplo, que, que a mãe, por exemplo, tenha uma incapacidade. Então, como uma mãe com incapacidade pode educar dentro da família? Esse é um assunto que seria interessante. Muito obrigada, Fer, muito interessante. Eu também, eu queria propor um tema que é a amizade também. Às vezes nós estamos numa situação
Fala de solidão e, e como inclusive aprender a fazer redes. Eu não sei nem como explicar. Falar sobre, às vezes, nós, as pessoas com incapacidade, do mesmo jeito que outras pessoas sem capacidades, também nos sentimos sozinhas em algum momento. Então, como as redes, como encarar, às vezes, essas situações, ou situações que não são agradáveis, ou seja, situações que nos preocupam, às vezes fica, tem essa solidão, a solidão não desejada, e também falar o que que acontece com as pessoas sem recursos, pessoas que dormem nas ruas, porque tem pessoas que têm incapacidade que também dormem na rua. Muito obrigada, Ana. É muito interessante. Eu acho que todos esses temas nós podemos ir anotando e organizar as reuniões para o ano que vem. Então, agora, se você quiser, também está Dominique, que quer comentar alguma coisa. Dominique, você tem a palavra. Bom, para mim é difícil falar de temas. Eu gostaria de falar também de uns assuntos importantes em relação à inteligência artificial e também de temas. Eu devo dizer que eu sou a presidenta. Eu gostaria de falar. Tem questões muito importantes, como nós podemos, o que assuntos que nós temos em comum entre os países, quais são os problemas. Nós devemos falar na ONU, temos que falar em diferentes instâncias. Obviamente, tem muitos espaços nos quais nós não falamos. Tem muitas coisas que nos interessam. Devemos falar também sobre as famílias. Como lidar, como as famílias lidam com isso, com problemas com incapacidade.
Claro que tem organizações, tem Plena Internacional, tem outras organizações. É importante continuar trabalhando juntos todo dia, e cada dia. E e é muito importante ter a cabeça nisso e falar sobre isso. Obrigada também. A presidenta dessas associações tem. Bom, eu tive várias oportunidades. Eu estou com um pouco de dificuldade de escutar, me desculpem. Obrigada. Obrigada, Dominique. Ana, tem também Chantal. Chantal, a palavra é tua. Eu também quero falar. Muito obrigada. Muito obrigada. A Chantal diz que aprendeu muito e melhorou muito a sua vida graças às formações com temas tão ricas e diversificadas e agradece essa possibilidade. Também a frequência dos encontros e, em relação à frequência dos encontros, ela acha que deve ser uma vez cada 3 meses. É a sua proposta. E por último, os temas das próximas sessões poderiam ser sobre as pessoas de apoio, por exemplo, ou seja, a dificuldade que pessoas como ela encontram para tentar encontrar uma pessoa de apoio, porque as administrações não pagam estas pessoas o apoio, o governo não apoia este tipo de gastos e as famílias nem sempre podem. Essas pessoas costumam ajudar através de voluntariado. Portanto, também poderíamos falar sobre este tema em concreto. O que fazer para que as pessoas de apoio possam trabalhar de forma mais eficiente, possam ter formação e também refletir sobre o que fazer para conseguir fundos para as pessoas de apoio, porque elas possam receber manutenção para estar presentes em todos os encontros em que são necessárias. Muito obrigada, Chantal. Não estás Obrigada. Como eu não pude estar na grande maioria das sessões do último ano por diferentes motivos, a verdade é que gostei muito das sessões em que estive, apesar de serem poucas, foram muito agradáveis. Muito obrigada a todos pelo apoio que dão
à Colômbia. Para as próximas sessões, no próximo ano, gostaria que se falasse mais sobre temas relacionados com as competências jurídicas, a eliminação da interdição de conhecimento. Não sei se todos sabem, mas na Colômbia, a eliminação da interdição já aconteceu. E eu gostaria que se falasse mais sobre este tema de uma forma mais profunda e também gostaria que se falasse mais profundamente sobre os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com incapacidade e também sobre o direito das pessoas com incapacidade a ter um parceiro ou uma parceira. Muito obrigada. Muito obrigada, Juan. O meu cabarista também levantou a mão. A Ana está silenciada. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer todos aqueles que contribuíram durante toda a sessão. A sessão esteve muito bem organizada. Toda a parte técnica esteve muito bem feita. Isto ajudou muito. Temos de continuar assim, para que o potencial dos autodefensores aumente em relação aos temas que gostaria que falássemos no próximo ano. Acho que alguns temas deviam ser como este, por exemplo, orgulho da incapacidade. Acho que temos que voltar a falar sobre este tema, é necessário. Temos que ouvir falar mais sobre este tema. Eu gostaria de ouvir falar mais sobre este tema. Depois, em questão, do emprego para pessoas com incapacidade também. Acho que também é um tema importante. Também gostaria que falássemos sobre o consumo de drogas, que é um problema entre os mais jovens. E também é importante falar sobre isto, o consumo de substâncias dentro dos mais jovens. Esta é a minha opinião, é o que eu posso dizer. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que Alice quer dizer. Gostaria de fazer uma proposta. Aproveitar que agora estamos em grupo. Acho que nas próximas reuniões podemos apresentar, falar mais em profundamente sobre. Temos que falar mais sobre nós, onde vivemos, falar mais sobre os nossos recursos, mostrar, dar uma informação mais profunda sobre eh, os nossos casos. Acho que seria. A minha proposta é que em em cada sessão houvesse uma pessoa que falasse sobre si, falasse sobre a sua vida, com quem colabora, quais é que são as suas questões, quais é que são as comidas típicas da sua região, as suas preferências, os seus gostos. Isto é parte do tema principal, porque isto permite-nos conhecer a todos mais profundamente também. Passa a palavra. Elisa, a palavra é tua. Obrigada, Ana. Acho que é uma ideia muito bonita, que nos possamos conhecer melhor. Também poderíamos criar perfis para compartilhar, explicar um pouco, por exemplo, podemos pôr nos perfis de onde é que vimos, quais é que são, o que é que fazem as organizações a que pertencemos, para que nos possamos conhecer melhor
de uma forma mais profunda, a parte das apresentações que fazemos em todos os encontros. Em relação ao que comentou o Juan e a Felicita, que falaram sobre os temas a ser tratados e que já tratamos, é claro que podemos repetir estes temas se todos estiverem de acordo, podemos, se quisermos falar outra vez sobre o mesmo tema, é possível, claro. Sobre temas como, por exemplo, a capacitação legal, a saúde sexual e reproduzir. Aqueles que não puderam assistir às sessões sobre estes temas podem ter acesso às sessões que estão disponíveis online. Por isso, vou partilhar novamente com vocês o link a essas sessões para que possam ver estas sessões, aqueles que não puderam anteriormente. Muito obrigada, Alice. Teresa Mora, a palavra é tua. Muito obrigada. Como autodefensora no Ruanda, estes encontros da pena internacional foram muito úteis para nós, como autodefensoras, por exemplo, a questão da saúde sexual e reprodutiva para as pessoas com incapacidade intelectual. Foi muito útil para nós, aprendemos muito sobre como estarmos mais salvaguardadas, apesar de termos uma incapacidade. E também a participação política das pessoas com incapacidade, como autodefensoras, e também os projetos inovadores. Depois, em relação às ideias que poderíamos debater no próximo ano, acho que poderíamos falar sobre como a tecnologia tem um impacto nas pessoas com incapacidade, seja ela motora ou intelectual, e também podemos falar sobre a inteligência artificial como apoio para as pessoas com incapacidade. Também podemos falar, por exemplo, sobre a conexão entre as pessoas com incapacidade intelectual e outra pessoa, para que possamos todos aprender juntos. Muito obrigada. Ana, se quiseres, só falta a última parte, que é uma parte que nós gostamos muito, não é? Sim. Muito obrigada a todos por participarem. Eu acho que alguns de vocês já estavam a pedir no chat. Vamos todos ligar as câmaras para tirar uma fotografia. Como somos muitos participantes e no meu ecrã só posso ver dois, vamos para um minuto e assim eu tiro fotografias aos dois ecrãs. Muito bem. Vamos enviar também as imagens. Agora queremos recordar que durante em janeiro não vamos ter a nossa reunião. Vamos voltar no final de fevereiro e obrigada a todos e festas felizes. Espero que nos possamos voltar a ver no próximo ano. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Festas felizes. Obrigada a todos. Até logo.